Olá, crocheteiros e crocheteiras! No vídeo de hoje, iremos produzir essa linda necessaire de crochê. Eu me chamo Thalita e sou responsável pelo canal Artes da Família Tó. Então, essa bolsinha é uma bolsinha que eu tenho feito bastante por aqui, para levar para as feirinhas aqui da minha cidade. E ela é uma bolsa bem simples de fazer, mas fica muito bonita por conta desse detalhe que o ponto forma. Além do crochê, nesse vídeo eu também vou ensinar vocês a parte do acabamento da bolsa, né? A colocar a etiqueta e a fazer o forrinho da bolsa. Minha bolsa tem zíper e tem forrinho. Todas elas, apesar do ponto ser bem fechadinho e talvez nem precisasse do forro. Mas o acabamento fica muito melhor com a colocação, né, dessas partes, né? Do forro, do zíper e aqui da minha etiqueta. No vídeo de hoje, iremos utilizar o barbante de numeração 6. Hoje eu estou utilizando o Euro Roma cru com brilho dourado. A gente vai precisar de cerca de 120 gramas de barbante para essa peça. Pode ser mais ou menos. A agulha de numeração 3,5 milímetros, para o ponto ficar fechadinho. Se seu ponto é folgado, pode até diminuir um pouco mais a agulha. A agulha de tapeçaria para acabamento. E a tesoura, né, para cortar, para a gente poder arrematar os fios. Então, vamos iniciar essa bolsa fazendo 39 correntinhas. Então, eu vou começar aqui, vou fazer as minhas 39 correntinhas e volto pra gente entender como é que vai ser o fundo dessa bolsa, né? E como é que eu vou fazer essa parte de crochê, tá bom? Voltei com as minhas 39 correntinhas prontas. E vou fazer a carreira que é o fundo da necessaire. No fundo da necessaire, a gente vai trabalhar com pontos altos. Então, eu vou fazer primeiro ponto alto na quarta correntinha. Então, a gente vai contar da agulha 1, 2, 3 na quarta. Eu vou colocar o primeiro ponto alto. Nesse mesmo lugar, eu vou colocar mais um ponto alto. Essa primeira parte aqui, ela já faz parte da volta da carreira, porque vamos trabalhar em carreiras circulares. Depois, em cada correntinha, iremos colocar um ponto alto. Então, para cada correntinha da minha base aqui, eu vou ter um ponto alto. E aqui não tem segredo, né? Ponto alto em cima de correntinha. E é essa carreira que vai ser a base da nossa bolsa, o fundo da bolsa. Só vai ser essa carreira que vai ser feita de ponto alto. As demais não vão ser de ponto alto. E aqui eu vou seguir e volto para mostrar quando a gente chegar na última correntinha. Cheguei aqui no final, na nossa última correntinha. E nela a gente vai fazer a curva para fazer a volta aqui da minha base. E eu vou fazer 6 pontos altos nessa última correntinha. Então, aqui a gente tá trabalhando de maneira circular. Eu tenho 6 pontos altos nessa última correntinha. Já botei 4, 5, 6. Após fazer esses 6 pontos, eu já tenho a minha curva do fundo da bolsa, da necessaire. E para cada correntinha seguinte, eu vou colocar de novo pontos altos. Então, eu tenho uma carreira circular. Já estou aproveitando nessa carreira circular e estou arrematando o meu fio do início. Então, já estou cobrindo aqui com os pontos altos o fio que eu comecei. Então, eu vou seguir aqui, só fazendo pontos. Esse ponto ficou tão frouxinho, vou desfazer.
Então, só seguindo aqui com pontos altos mesmo, por todo o trajeto, todo esse trajeto de pontos altos, e volto com vocês para mostrar como é que faz a outra curva, né, da base e a finalização dessa carreira. Voltei. Cuidado, né, para não passar direto aqui nessa curva. Percebam que eu coloquei o ponto alto aqui no penúltimo ponto. O último ponto da volta, na última correntinha dessa carreira que eu vou utilizar, é a primeira que eu usei logo no início, que foi que eu coloquei 2 pontos altos. Então, logo quando eu comecei, eu coloquei 2 pontos altos na quarta correntinha. E é nessa correntinha aqui que eu vou colocar o restante dos pontos. Por quê? Aqui vai formar uma curva idêntica à que a gente fez aqui, tá? E como eu já botei 2 pontos altos nessa curva, e essas 3 primeiras correntinhas aqui, elas também vão servir aqui como um ponto alto, para finalizar a carreira, eu só preciso colocar agora 3 pontos altos. Então, nessa última correntinha, que na verdade foi a primeira que eu utilizei, eu tenho que colocar 3 pontos altos para formar os mesmos 6 da outra curva. Então, eu tenho 6 pontos agora na minha curva e vou fechar com ponto baixíssimo aqui nessa correntinha, né, que é se a gente for de baixo para cima, é a terceira correntinha. Eu vou fechar com ponto baixíssimo e eu tenho a primeira carreira concluída, que é a base da nossa bolsa. E ela é uma base toda em pontos altos. A partir de agora, a gente vai trabalhar com pontos baixos, a nossa bolsa. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai subir com uma correntinha e vai colocar pontos baixos, pegando apenas a alcinha de trás. Então, para fazer um detalhe aqui na nossa bolsa, a gente vai colocar pontos baixos apenas nas alças de trás dos pontos altos da carreira anterior. Então, a segunda carreira é ponto baixo, pegando na alça de trás. Nessa carreira não tem aumento, não tem diminuição, é só ponto sobre ponto, pegando na alça de trás. Se tudo deu certo na carreira anterior, temos 80 pontos. Então, a volta, as carreiras da nossa bolsa vão ter sempre 80 pontos. Fiz 80 pontos altos na primeira carreira e agora eu vou circular a segunda carreira também com 80 pontos. Vou fazer esses pontos aqui e volto para mostrar, né, o fechamento e o início da terceira carreira. Então, aqui, sem segredo nenhum, pontos baixos nas alças de trás. Volto. Quando chegar aqui na curva, a mesma coisa, então não tem aumento agora. Eu só vou colocar ponto sobre ponto. Vou fazer por aqui e volto para mostrar para vocês. Coloquei todos os meus pontos na volta toda e cheguei novamente aqui no início. E aqui, para o acabamento ficar melhor, como a gente iniciou com correntinha, eu gosto de colocar um ponto baixo aqui, no ponto baixíssimo da carreira anterior. Então, eu coloco um ponto baixo aqui, desse ponto baixíssimo da carreira anterior, mas eu faço o fechamento não na correntinha, e sim no ponto baixo. Então, no primeiro ponto baixo da carreira, eu vou fazer o fechamento com ponto baixíssimo. Desse jeito, eu não fico com buraco e nenhuma marcação muito forte, né, muito aparente. E continuo com 80 pontos. Fiz essa carreira, a segunda carreira. Agora, eu vou subir para a terceira carreira com uma correntinha. E nessa, a gente vai começar o desenho do ponto da bolsa. E vou usar pontos baixos ainda, só que agora de maneira tradicional. A gente vai pegar as duas alças do ponto
Então, o que é que eu vou fazer? Subir uma correntinha, eu vou pular esse ponto baixo onde eu subi a correntinha, vou no segundo e vou fazer nesse mesmo local 2 pontos baixos. Vou pular o próximo ponto baixo e vou fazer no seguinte 2 pontos baixos. Então, pela volta toda, o que eu vou fazer é isso: pular um e colocar 2 no mesmo lugar. Pulo um ponto baixo, no seguinte, faço 2 pontos baixos no mesmo lugar. Pulo um, no seguinte, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Pulo um, no seguinte, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Desse jeito, eu não estou nem aumentando, nem diminuindo pontos. Quando eu terminar a carreira, eu vou continuar com os meus 80 pontos, tá? O que eu tô fazendo é transferindo o ponto que estaria aqui para o seguinte. E é isso que vai dar o desenho do ponto da minha bolsa. E que é pular um e colocar 2 no mesmo lugar, eu faço sempre que eu tiver uma quantidade par de pontos. Eu tenho nessa bolsa 80, então eu consigo encaixar direitinho. Vou seguir aqui, inclusive na curva aqui da bolsa, a gente vai seguir o mesmo raciocínio, né? Eu vou continuar fazendo 2 pontos no mesmo lugar e pulando um. 2 pontos no mesmo lugar, pulo um. 2 pontos no mesmo lugar. E vou seguir, volto para mostrar para vocês o encerramento dessa carreira e a próxima carreira. Voltei com a minha carreira concluída, faltando apenas agora fechar a volta. Se tudo correu bem aqui na quantidade de pontos, vocês vão terminar com 2 pontos no mesmo lugar. Então, no último ponto da carreira anterior, eu coloquei 2 pontos no mesmo lugar. Percebam aqui, ó. Aqui não é ponto, certo, gente? Aqui não é ponto baixo, eu não tenho que colocar nada aqui em cima. Aqui é o elo do ponto baixíssimo da carreira anterior. Então, cuidado para não fazer aumento nessa bolsa. Então, nesse local eu não faço ponto nenhum. Essa aqui é a nossa primeira correntinha, também não vou fazer nada nela. E vou encerrar a carreira, vou fechar no primeiro ponto baixo da carreira anterior. Então, no primeiro ponto baixo da carreira anterior, do começo da carreira, eu vou fechar com ponto baixíssimo, tá bom? Fechei com ponto baixíssimo, encerrei aqui a nossa terceira carreira. E agora eu vou subir novamente com uma correntinha. E o ponto vai continuar esse mesmo raciocínio que a gente tá fazendo, que é 2 pontos no mesmo lugar. Então, eu vou pular o primeiro e no segundo eu coloco 2 pontos no mesmo lugar. Pulo um e no segundo 2 pontos no mesmo lugar. Pulo um no segundo, 2 pontos no mesmo lugar. Então, mesma coisa da carreira anterior, eu tenho 2 pontos juntos e tô sempre pulando um da base. Percebam que agora fica até mais fácil, porque quando eu pular esse um que eu tô pulando é sempre o primeiro ponto dos 2 que eu coloquei na carreira anterior. Então, o primeiro ponto da carreira anterior, dos 2 que eu coloco na carreira anterior, eu pulo e no segundo eu coloco os 2 juntos, os 2 no mesmo lugar. Então, eu tô fazendo isso, pulo um e coloco aqui, ó, pulo o primeiro e no segundo, 2 no mesmo lugar. Vou seguindo por toda a volta e, de novo, quando eu terminar, eu vou ter 80 pontos. O ponto que a gente tá fazendo na bolsa é só esse, de pular um e fazer 2 no mesmo lugar. Então, eu vou seguir esse ponto, volto para mostrar de novo o encerramento da carreira e como a gente vai seguir, né, para construir essa bolsa, para confeccionar essa bolsa. Não tem mistério, tá? Então, tradicionalmente aqui, ó, pegando o ponto baixo, no segundo, eu vou fazendo sempre
2 no mesmo lugar e pulando 1. Volto para mostrar a vocês o encerramento da carreira novamente. Então, novamente, os 2 pontos que eu coloco no mesmo lugar, eles vão ficar aqui, ó, no último ponto da carreira anterior. Então, eu termino com 2 pontos no mesmo lugar. De novo, essa aqui é a curva, que é o ponto baixíssimo da carreira anterior, ou a correntinha que eu tenho na carreira anterior, e eu vou prender com o ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu coloquei da carreira, eu prendo com baixíssimo e sempre vou subir com uma correntinha. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou continuar o ponto, e aí eu pulo primeiro e coloco 2 no mesmo lugar, e não tem mais segredo. Esse é o ponto que eu vou usar na bolsa toda. Eu estou aqui na 4ª carreira, comecei a 5ª, e a gente vai até a carreira de número 21, fazendo essa mesma repetição. Então, ao todo, eu vou ter 19 carreiras do motivo. Então, contando da base até onde eu vou parar, eu vou ter 21, mas se eu contar apenas desse movimento dos 2 pontos, pulando 1, eu vou ter ao todo 19 carreiras. Então, eu já fiz 2 e vou fazer agora mais 17 carreiras desse mesmo ponto, desse mesmo trabalhado de 2 pontos, pula 1, 2 pontos, pula 1. E quando eu terminar essas mais 17 carreiras, eu volto para mostrar o acabamento da bolsa. Então, a gente agora só vai seguir para crescer a bolsa. Lógico que eu vou parar com essa quantidade, mas se você quiser uma bolsa maior, pode fazer mais carreiras. Vou crochetar por aqui e volto para mostrar o resultado dessas carreiras que eu vou fazer. Voltei com as minhas carreiras concluídas. Ao todo são 21 carreiras, como eu havia falado, sendo 19 do ponto decorativo. E agora, só para recapitular, eu vou fazer o fechamento novamente da carreira. Então, lembrando, ó, aqui eu não tenho ponto baixo, eu tenho o ponto baixíssimo da carreira anterior. Essa aqui é a correntinha que eu usei para subir. E no primeiro ponto baixo da carreira, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Essa próxima carreira, que é a carreira de número 22, eu vou subir com uma correntinha e eu também vou fazer pontos baixos. Só que agora é um ponto baixo para cada cabeça de ponto que eu tenho da carreira anterior. Para cada ponto da carreira anterior, um ponto baixo. Subi uma correntinha, no mesmo lugar eu vou colocar um ponto baixo. Ponto baixo. E vou seguindo com pontos baixos por toda a volta dessa minha carreira. Então, aqui não tem segredo. Ponto baixo, em cima de ponto baixo, sem aumentar, sem diminuir. Só vou seguindo. E ao todo, no final, eu vou ficar com 80 pontos. Finalizei meus pontos, né, baixos, a minha volta toda. E cheguei novamente no início da minha carreira. E no primeiro ponto baixo que eu fiz, eu vou prender com ponto baixíssimo. Agora, eu vou para a última carreira dessa bolsa, que é o acabamento em pontos baixíssimos. Então, eu fiz uma volta de pontos baixos tradicionais, um para cada ponto da carreira anterior. E agora também um para cada ponto da carreira anterior, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo é aquele ponto que a gente só passa de uma vez só, né, a laçada por dentro do arco que tá na minha agulha. Então, para cada ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo, dando a volta toda. E assim, eu vou ter também 80 pontos baixíssimos feitos, né, na volta, que é a última carreira, a carreira de número 23, perdão. Então, eu vou fazer a volta completa aqui e volto para mostrar como é que eu faço o acabamento. Voltei
com a última carreira da minha necessaire concluída, que é a carreira de pontos baixíssimos na Rudiano. Eu fiz o último ponto baixíssimo no último ponto baixo da carreira anterior. E a gente consegue reconhecer porque fica uma leve marcação dos pontos baixíssimos dos encontros de todas as voltas, né? Que a gente dá. Então, a gente consegue reconhecer. Mas se você é iniciante, pode trabalhar marcando o início da carreira, né? Com um pedacinho de fio ou com um marcador. Então, aqui, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou cortar um pedaço de fio. Não precisa ser muito grande. Então, cortei o pedaço de fio, certo? Vou puxar esse fio por dentro do ponto. E usando a agulha de tapeçaria, a gente vai fazer esse acabamento final da bolsa, o que deixa a peça bem feita no final, né? Então, aqui, o que é que eu vou fazer? Eu tenho o último ponto baixíssimo, esse fio tá solto. Eu vou agora de trás pra frente, tem esse primeiro ponto baixíssimo que eu coloquei. Entre o primeiro e o segundo, de trás pra frente, eu vou passar por trás do ponto baixíssimo. Vou puxar esse fio aqui por dentro. Puxei o fio por dentro. E agora, eu tô imitando essa mesma volta. Eu vou voltar de onde eu saí, vou passar por dentro do arco de onde eu saí e vou lá pra trás do ponto, né, no avesso da minha bolsa aqui. Então, eu tô passando o fio para trás e eu imitei a volta que o ponto faz, né, esse arco, esse elo de corrente que o ponto faz, imitei ele, e aí o acabamento fica mais uniforme, não fica aquele degrau, não fica nenhuma marcação aqui. E aqui dentro da minha bolsa, eu prendo esse fio. Eu gosto de prender assim, né? Fazendo um arco e passando a agulha por dentro desse arco. Uma espécie de nó, prendi. E vou passar esse fio por dentro de alguns pontos. Então, aqui eu passo o fio por dentro de alguns pontos. Não precisa ser muitos pontos. Mas se você quiser segurança mesmo, é melhor passar, né? Por dentro de alguns. 6, 7, 8 pontos aqui. Passei e esse fio agora tá preso dentro do meu crochê. A peça agora tá pronta para o acabamento final, né? Para botar forro e zíper. Volto com vocês para fazer esse acabamento. Mas antes disso, eu vou só mostrar a peça novamente como é, tá bom? Então, aqui a gente já tá com a parte do crochê finalizada. A gente pode até... Agora, eu vou medir pra ver com vocês qual o tamanho que ficou essa bolsa. Então, eu tenho 22, é o tamanho da largura da bolsa. E a altura dela ficou com 14 centímetros. Então, no meu ponto aqui ficou 22 por 14, certo? Dependendo do fio que a gente utilizar, ela pode dar uma variação de tamanho, né? E da tensão do ponto também. Mas só para vocês terem ideia, e dá para fazer essa bolsa em tamanhos maiores. Então, a gente pode aumentar ou até diminuir essa mesma receita. Eu só preciso ter na volta uma quantidade par de pontos. Então, eu preciso ter uma quantidade par para poder formar esse desenho que eu fiz na bolsa, que é desse ponto que dá uma leve inclinação, né? E eu preciso sempre ter o pazinho para poder fazer o desenho do ponto. Então, só pra gente ver como é que é o acabamento da bolsa, eu vou mostrar novamente a bolsa vermelha. Então, a bolsa que eu mostrei no início do vídeo é essa daqui. A gente vai colocar a etiqueta e esse zíper com o forrinho também na minha bolsa que eu tô fazendo pra vocês, tá? Então,
A bolsa finalizada tem esse acabamento aqui também, né? A gente finalizou o crochê e vamos agora para os detalhes de acabamento. Bolsinha feita, chegou a hora de colocar a etiqueta, forro e zíper na minha bolsa. Eu costumo colocar a etiqueta no que eu chamo de frente da bolsa, né? Então, onde teve aqueles pontos baixíssimos de fechamento das carreiras, eu coloco para trás, que é justamente onde fica esse marcadinho aqui que eu tô mostrando com o dedo. Então, eu viro a peça, deixo ela no direito, onde eu vou colocar a minha etiqueta. Peguei a etiqueta e posiciono onde eu quiser. Eu costumo colocar nessa bolsa aqui na parte de baixo, né? Canto de baixo do meu lado direito. E eu costumo colar e costurar, para ficar fixo aqui e não sair de jeito nenhum. Mas você pode estar apenas só costurando. Então, eu uso a cola de silicone. Essa minha tá até sem rótulo. Eu coloco um pouco de cola de silicone aqui no verso da etiqueta. Não precisa ser muita cola, mas assim no centro, onde os furos que servem para costura, eu não coloco cola. Essa cola de silicone pode ser qualquer outra cola, né? De qualquer marca aí. E eu coloco a minha etiqueta, colo, né? Onde eu quero que ela fique posicionada. Espero um pouquinho para secar. Esperar fica melhor para costurar depois. E uma vez que tá colado com a cola de silicone a nossa etiqueta na bolsa, a gente escolhe, né, vem com a agulha que passe pelo furo da etiqueta e escolhe o fio para fazer esse detalhe. Normalmente eu coloco a cor da bolsa. Então, aqui eu optei por vir costurando com essa linha dourada que eu tinha aqui disponível. Então, peguei essa linha dourada, coloquei aqui já os fios dobrados, coloquei 4 perninhas de fio para facilitar aqui, para eu fazer o mínimo de voltas, né, possíveis aqui. Então, eu seguro a minha bolsa, né, com a etiqueta e escolho um dos buracos para poder introduzir a agulha. Eu venho de fora para dentro da bolsa, porque eu deixei, eu dobrei o fio, então eu deixei esses arcos aqui, não sei se tá dando para ver, eu deixei a linha dobrada e ficou essas voltas aqui por onde eu vou passar meu fio. Mas você pode estar dando nó também. Aí, no caso do nó, é bom fazer isso no avesso. Então, eu coloco a agulha aqui no orifício da nossa etiqueta. Passo lá por trás, volto a agulha pra frente e passo nesses elos que eu fiz da linha. E já fixei aqui um dos lados, aí eu costumo dar algumas voltas, 4, 5 voltas de fio, para ficar bem fixo e não correr o risco de sair, e também para fazer esse detalhezinho, né, do fio. Tô usando linha de costura, poderia também ser aqui a linha o próprio barbante, lógico, dividido no meio, também pode. Aqui eu optei por fazer com o fio de costura que eu vou usar também para costurar o forro. Então, aqui eu tô passando algumas vezes a agulha de frente para trás, ela sai aqui, ó, dentro da bolsa. E eu volto pelo outro furo. Aqui a gente vai ajeitando, que às vezes o fio escapa, né? Fica mais frouxo, aí vai só fixando melhor. E aí, uma vez que eu fiz essas voltas aqui, que eu consegui fazer um detalhe que eu queria, aí o que que eu faço agora? Eu venho no verso da bolsa, deixa eu ver se tá aqui bem preso, tá? Eu venho no verso da bolsa
e dou um nozinho, aquele nozinho que a gente passa a agulha por dentro de um arcozinho que a gente forma na agulha, com a própria agulha, né? Então, eu passo aqui um ponto de crochê, formo um arco e nele eu passo a minha agulha de costura por dentro e dou uma espéciezinha de nó. Aí, eu caminho com esse meu fio por dentro do crochê até o final da minha etiqueta, mais ou menos. Então, eu caminhei, aqui eu sei que é o final da etiqueta, porque eu tô com o dedo em cima. E aí, eu já saio aqui em algum dos buracos da etiqueta e faço o mesmo processo do outro lado. Então, eu vou passar algumas vezes por dentro o fio, saindo aqui de um buraquinho da etiqueta para o outro. Quanto mais fio a gente coloca na agulha, mais rápido é esse processo, né? Porque aí já vai ficar bem gordinho quando a gente for passando. E aí eu tento fazer a mesma quantidade de voltas aqui na minha etiqueta. E isso vai ficando com um acabamento melhor, né? Então, aqui eu tenho essa quantidade de voltas que eu dei. E só pra melhorar aqui, como o fio tá solto aqui, eu já vou organizando. Venho aqui atrás, amarro de novo, dou mais uns 2, 3 nós aqui. 2, 3. Passo o fio por dentro de alguns pontos. Por isso que é importante ser um fio da mesma cor, né? Da bolsa, porque eu já faço isso e não corre risco de aparecer. Então, eu passei aqui por dentro de alguns pontos aleatoriamente. Já fiz isso, venho com a tesoura e corto. Cortei o excesso. E aí, eu fiquei com a etiqueta fixa aqui no nosso crochê, né? Na nossa bolsa de crochê. Então, uma vez colocada a etiqueta e né, colei e costurei a etiqueta no local, agora falta apenas o forrinho da bolsa. Eu escolhi esse tecido, tá no avesso aqui, o direito tá aqui dentro, porque o direito do tecido é o que vai ficar aparecendo, né, quando a gente abrir a bolsa. Então, tem que ter somente esse cuidado, né, direito do tecido. Tem que ficar na parte de dentro e o que vai ficar escondido é o avesso do tecido. E eu já costurei, fiz a bolsinha do tamanho da minha necessaire, né, do tecido. E fiz a costura do zíper também nessa parte superior. Então, já deixei pronto para colocar dentro da bolsa. O que é que eu faço? Eu coloco essa bolsinha de tecido dentro da minha necessaire. Então, eu vou organizando ela aqui dentro. Coloco o zíper para dentro também. E organizo ela de da forma em que a gente costure e ela fique bem arrumadinha, como vocês viram lá na bolsa vermelha. Então, para que essa costura fique bem legal, bem perfeitinha, o que é que eu faço? Eu uso o alfinete. Então, eu organizei aqui, como vocês viram, coloquei a bolsinha de tecido, já com zíper, dentro da minha bolsa, da minha necessaire, eu já fiz isso. E venho com aqueles alfinetes tradicionais, né? Aqueles que tem a cabecinha redonda. E vou fixar a bolsa onde ela tem que ficar. Então, eu venho com alfinete e alfineto, né? Pegando o crochê e pegando também o tecido. Então, eu faço isso com vários alfinetes. Eu costumo botar uns 6 alfinetes aqui. Um no meio, né? Um aqui no meio. Um pra lateral.
e uma aqui no final. Isso eu faço para um lado e faço a mesma coisa para o outro lado. Então, eu venho aqui na bolsinha, alfineto, coloco aqui, né, o alfinete nos locais apropriados, faço isso de um lado e do outro, e depois eu testo para ver se o zíper tá fechando legal. Então, quando eu coloco o alfinete e depois eu faço esse teste, e aí fica fácil, porque é só costurar agora a bolsa no crochê. Coloquei todos os alfinetes na bolsa, como vocês podem ver, alfinetei tudo. Testei, tá abrindo legal, tá fechando legal. Aí agora a gente vai fazer vai começar a costura. Cortei o fio e vou costurar na minha bolsa. Então, eu passei o fio por dentro do arco, já prendi o fio aqui no início, atravessei o crochê, né, pegando um pouquinho do forro e o crochê, e vou fazendo esse alinhavo, né, que é passar no crochê e atravessar o forrinho. Passar no crochê e atravessar o forrinho. Então, agora eu tô atravessando o forrinho pelo crochê. E vou fazendo isso, uma espécie de alinhavo por toda a volta, prendendo a bolsinha de tecido com o zíper na bolsinha de crochê. Então, aqui não tem segredo. Novamente, ó, passou no crochê, passou no forrinho. E aí, à medida que a gente vai fazendo isso, pode ir tirando os alfinetes. Eu vou fazer isso por toda a minha volta e volto para mostrar para vocês. Voltei com a minha peça acabada, dei a volta completa, finalizei aqui. Já prendi o meu forrinho na minha bolsa e estou agora com a peça pronta apenas para embalar e entregar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem, tá? E se inscrevam no canal para estar vendo outros vídeos como esse. Até mais!